Insônia, sensação de fracasso, cobrança, irritabilidade, dores de cabeça, pessimismo. Falta de concentração, sensação de sufocamento, agressividade, feridas horríveis no corpo, cabeça bagunçada. Choro repentino, inchaço, sensação de não dar conta, imunidade baixa, tontura. Cansaço tipo uma gripe prolongada, autodepreciação, desânimo generalizado, lapsos de memória, sensação de não ser ouvida. Um misto de tristeza e raiva que me invade à medida que vou me aproximando do trabalho, mau humor, perda de conexão com a vida, taquicardia, respiração curta. Sensação de culpa, confusão, falta de confiança em mim mesma, paralisia, medo da demissão. Queda de cabelo, oscilação de peso, dor no peito, cérebro que parece se deteriorar. Se você se identifica com alguns desses sintomas, saiba que você não está só. Esse é um compilado de partes de vários relatos sobre burnout, a famosa síndrome do esgotamento profissional. Nesse episódio, nós vamos falar sobre esse esgotamento, apresentar resultados de uma pesquisa recente que fizemos, conversar com um médico do trabalho e, claro, ouvir uma profissional da área de RH. Sim, você está no podcast das emoções. Eu sou a Natália Roberto. E eu sou a Isabela Iannelli. Nós duas somos sócias do Curso das Emoções, que é uma empresa que começou como um curso online e hoje trabalha com educação socioemocional dentro de empresas, escolas, hospitais, desenvolvendo esses projetos em diversos formatos. Para além de apontar o problema, nós trabalhamos muito junto com o setor de RH das empresas, com aqueles que cuidam das pessoas, no sentido de desenvolver projetos que visam aprofundar nessas questões que a gente vai tentar tocar durante esses 4 episódios dessa série de podcast. Essa é uma série chamada Tudo que você gostaria que o seu RH soubesse. E se você quiser saber um pouco mais sobre ela e sobre o nosso trabalho, é só visitar o nosso site, ocursodasemoções.com.br/empresas. Bom, o podcast das emoções, esse que você vai ouvir hoje, ele já tem 50 episódios passados e sempre usando a arte como apoio para falar sobre o que sentimos. Só que dessa vez surgiu uma demanda externa, tanto das empresas quanto dos funcionários, de pessoas ao nosso redor, e aí a gente decidiu puxar uma conversa importante sobre saúde emocional no trabalho, com 4 assuntos urgentes que estão pipocando dentro das organizações brasileiras. O primeiro de hoje é burnout, depois é relações, significado do trabalho e a empresa dos nossos sonhos. Então aqui a gente vai entrar em cada um desses assuntos em episódios específicos. E esse é um tema tão complexo, tão profundo, tão cheio de camadas, que nós não poderíamos fazer essa série sozinhas. Por isso que, além dos nossos convidados, nós abrimos essa pesquisa na internet com essa pergunta, tudo que você gostaria que seu RH soubesse, e a nossa ideia é trazer para cá esses números, esses relatos, abrir uma conversa mesmo com muita gente, porque como essa é uma questão tão coletiva, não dá para a gente tratar disso individualmente. Pois é, e até mesmo o retorno que a gente teve dessa pesquisa fez a gente refletir sobre o nome da pesquisa, não é? Tudo que você gostaria que o seu RH soubesse. Será que é o RH que tem que saber dessas coisas que estão acontecendo nas empresas? Será que o RH já não sabe? Será que o RH não sofre isso também? Ai, acho que sim para todas as perguntas dela. A gente se perguntou, será que a gente não deve mudar o nome para tudo que você gostaria que o seu CEO soubesse? Essa pesquisa é endereçada a todo mundo, todas as áreas de uma empresa. Essa é uma questão super estrutural, né? A gente vai precisar olhar para todos os cantinhos, mas a gente resolveu endereçar o RH porque a gente ainda está numa estrutura organizacional, na grande maioria das empresas, em que o RH é o setor responsável por olhar para isso. Todo mundo está afetado, né? Inclusive o profissional de RH. Nós endereçamos essa pesquisa ao RH, mas gostaríamos de dizer que queremos que isso chegue em todo mundo, né? Eu acho que essa é a nossa intenção aqui com esse podcast. Não trazer respostas, porque não conseguiríamos em um podcast resolver uma questão tão complexa, mas é claro que buscar puxar essa conversa de bem-estar emocional. Será que tem um jeito da gente olhar para esse problema coletivamente, não individualmente? A sensação que eu tenho é que, assim, todos nós estamos impactados por isso, por essa forma como o nosso trabalho opera na vida e como o trabalho habita as nossas vidas e preenche as nossas vidas. E todos nós
queremos ou estamos tentando fazer o melhor que podemos, mas a gente está confuso, a gente não sabe como lidar com isso, assim. Então, antes a gente precisa agradecer a todo mundo que respondeu a pesquisa. Nós lemos todos os relatos com muita atenção. Eu fiquei muito surpresa com como as pessoas se abriram com uma pesquisa pela internet. Nossa, meu Deus, muito. O questionário traz um cenário muito preocupante, relações muito impactadas, ainda mais depois da pandemia, com todas as questões que estamos sofrendo no trabalho. Então, muito obrigada para você que respondeu a nossa pesquisa, que confiou na gente. Os relatos que vamos ler por aqui e que vamos divulgar no relatório final que faremos, eles são autorizados. Então, quem não autorizou não terá as suas aspas divulgadas. Bela, eu só queria grifar um pouco essa história que você comentou do relatório, porque podcast é bom demais de ouvir, né? Mas não daria pra gente ler os relatos aqui todos, porque senão ficaria muito chato, assim. Então, a gente vai escrever um relatório muito mais completo do que o que vocês vão ouvir aqui. Esse relatório vai ficar disponível no nosso site, cursodasemoções.com.br/empresas. Ao final dessa temporada, nós vamos disponibilizar esse relatório completo, gratuito, para você mandar para o profissional de RH da sua empresa, para você mandar para o seu CEO, para a gente poder sonhar esses caminhos possíveis juntos. Então, Nath, a gente não vai fazer isso sozinha no dia de hoje, né? A gente chamou um convidado. Quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado é um amigo querido chamado Paulo Carvalho, médico do trabalho, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Paulo atua há quase 20 anos nessa área. E além de toda a formação do Paulo, o Paulo é um grande curioso, interessado, não só pela mente humana, mas pelas pessoas, assim. Eu posso dizer isso porque a gente participa de um grupo de estudo com o Paulo. E, assim, eu me impressiono muito com o interesse genuíno que o Paulo tem. Ele é um grande estudioso, tem se aprofundado em temas como trauma, compaixão, neurobiologia e saúde mental. Claro. Além disso, o Paulo é pai do Henrique e da Heloísa, eles sempre aparecem nos nossos estudos. E muito bem-vindo, Paulo, muito obrigada por você ter topado estar aqui com a gente, uma grande alegria ter uma pessoa como você para conversar sobre um tema tão importante e urgente. Pô, obrigado, eu que agradeço a confiança de vocês e de estar aqui, né, nesse podcast que eu já amo. Sou fã. Então, Paulo, a gente queria começar essa conversa trazendo um relato, e aí muitos relatos são tocantes, mas a gente escolheu um relato que possa talvez dizer um pouco o que é essa experiência de ter uma síndrome de exaustão. É de uma mulher esse relato e ela diz assim: estou passando por esse momento agora. Ainda não fui ao médico, mas nunca faltei no trabalho como estou fazendo agora. Quando vai dando a hora de sair de casa, a vontade de chorar e o nó da garganta se instalam, o corpo tensiona e eu fico inventando desculpas para mim mesma que justifiquem minha falta no trabalho em mais um dia. Quando falto, me isolo, não pego no celular para não ver mensagens ou ligações de alguém do trabalho. Quando consigo ir, um misto de tristeza e raiva me invadem à medida em que vou me aproximando da empresa. Ao ler esse relato, esse e vários outros, assim, a gente fica com a sensação de que parece que essa exaustão e isso que invade tanto, né, a mente da pessoa num momento desse, me parece que isso impacta completamente a vida da pessoa, né? Quando eu leio esse relato, eu imagino que no momento que ela não vai ao trabalho, talvez ela sinta culpa, aí talvez ela tenha uma falta de energia, essa raiva misturada com tristeza. Então, quando ela decide ir ao trabalho, também ela vai cheia, né, ela vai com tudo isso, né, assim. E aí me parece que isso talvez impacte a qualidade da vida da pessoa como um todo, assim. E eu queria começar com essa pergunta, se esse relato, ele bate com a sua experiência no consultório, né, e na sua visão, no seu dia a dia, como que está a realidade dos profissionais brasileiros, assim, o que tá acontecendo no dia a dia, o que as pessoas estão sentindo e como que elas estão tentando lidar com isso? Natália, quando eu ouço esse relato, inclusive assim, você me mandou a prévia, né, dos dados da pesquisa,
E os relatos todos são, como você falou, são muito genuínos, são muito tocantes, né? Porque, assim, a gente tá vendo a pessoa que se dispõe, inclusive, a transcrever isso, como ela está se sentindo. A gente imagina, assim, que é uma experiência pura de sofrimento, né? E o quanto realmente é difícil, porque a gente vive numa sociedade que se identifica muito pelo trabalho, né? A gente, quando vai se apresentar, a gente fala logo nosso nome e nossa profissão. Então, assim, quando a gente tem essa relação com o trabalho, essa relação tá tão difícil, eu imagino que isso abale também a autoestima, ela traz realmente esse sentimento de culpa, traz sentimento de vergonha, e tudo isso acaba tendo uma repercussão na vida como um todo, na qualidade de vida, que acaba sendo bastante desastrosa. E sim, isso tem acontecido, esses relatos eles têm aparecido assim, com bastante frequência. Eu entendo que assim, tem um papel da pandemia aí, no sentido de exacerbar tudo isso, porque eu entendo que existem fatores que são desencadeadores e que eles tornam mais fácil com que a gente desenvolva certas situações de estresse agudo e estresse crônico. E assim, a gente tem vivido, especialmente nesses 2 últimos anos, esses fatores desencadeadores sendo tão importantes e tudo aquilo que nos equilibra, tudo aquilo que traz um conforto, ou que funciona como uma válvula de escape, isso meio que foi tirado, principalmente as relações sociais, né? Nós que somos latinos e a gente gosta tanto do toque, do contato, então o afastamento, né, acabou gerando um afastamento também psíquico, a gente se sente mais distante, a gente se sente mais sozinho. E com isso, assim, o trabalho, com todas as suas demandas, a gente sabe que quem foi para home office, por exemplo, viu essas fronteiras com o trabalho e casa se tornarem muito borradas, a gente não sabe mais o que é trabalho, o que é casa, levanta da cama se já está no trabalho, então assim, perdeu-se um pouco a distinção, né, entre uma coisa e outra, e principalmente em alguns cargos com cuidados de pessoas, né, as atividades que são de relações sociais, né, os ativistas sociais, todos esses cargos, e especialmente cargos de liderança, né, são cargos que acabaram recebendo uma pressão muito significativa nesses últimos anos, e eu acho que tudo isso vem culminando com um aumento muito grande. Então eu queria dizer para essa pessoa, seja ela quem for, que assim, ela não está só, ela não está sozinha. Esse relato é mais comum do que se possa imaginar. E aí, então, antes da gente falar de alguns números dessa pesquisa, que acho que vão embasar ainda mais essa conversa, a gente queria te pedir para definir exatamente o que é burnout. Nessa pesquisa, a gente pegou uma definição do Drauzio Varela, que a gente achou muito fácil de ser entendida, sabe? Ele diz assim, que burnout é um distúrbio psíquico que tem como principal característica o estado de tensão emocional e o estresse crônico provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Mas como que você define burnout, considerando especialmente a sua prática médica? O burnout, apesar de ter sido um nome que ele vem ganhando uma proporção maior, né? Inclusive as pessoas estão conhecendo mais. Desde os anos 70 foi quando a Cristina Maslach ela começou a falar a respeito dessa síndrome, né? Que ela acaba sendo definida como uma resposta natural do ser humano ao estresse crônico. Tá? Então, toda vez que uma pessoa é exposta ao estresse de maneira contínua, ela acaba desenvolvendo esses sintomas que a gente vai falar um pouquinho depois a respeito das 3 principais dimensões do burnout. Mas, assim, o que é importante deixar claro é que, assim, sendo definido como entidade, classicamente, ela só passou a partir do CID-11, que ele teve início agora, em janeiro de 2022. O CID-11 é que, finalmente, categorizou o burnout como sendo uma entidade clínica, né? Então o CID é a Classificação Internacional de Doenças e é através disso que permite, inclusive, que a gente possa, na nossa prática médica, definir isso como sendo alguém sendo, eu não diria portador de burnout, mas sendo alguém que esteja acometido pelo burnout, tá? E o CID, ele define o burnout como sendo a resposta natural ao estresse crônico e ela tem essa relação direta com o trabalho. Eu gosto de entender
que quando se fala de estresse crônico, eu tenho até um mnemônico que eu costumo utilizar, que é o FEED, né? Ou seja, aquilo precisa estar numa frequência, os sintomas eles precisam se manifestar numa determinada frequência, intensidade e duração. Tá? Então não é qualquer esgotamento, não é qualquer sentimento de exaustão. É uma exaustão que ela se manifesta com uma frequência, no número de dias em que ela aparece. A intensidade é muito significativa, precisa que seja algo que realmente você perceba que a pessoa desenvolve essa exaustão completa. E a duração desses sintomas ao longo do tempo, por exemplo, quando a gente fala em outros transtornos de humor, como por exemplo depressão, tem que se arrastar por no mínimo 2 semanas. Então assim, trazendo esse paralelo para o burnout, seria algo que ela aparece todos os dias, ou pelo menos na maior parte dos dias da semana, com intensidade e uma duração ao longo das semanas o suficiente para que a gente possa caracterizar como sendo uma doença. E aí, quando a gente pensa em termos de fisiologia, o estresse, ele em si só, ele não é uma coisa má. Aliás, existe uma escala que ele fala a respeito do desempenho e as exigências para você executar determinada tarefa. Quando existe uma tarefa que ela precisa de um baixo esforço, e a gente entra numa certa monotonia, qual que é a resposta mais comum? É o tédio, né? A gente não põe muita energia para fazer aquilo. Conforme essa demanda aumenta, o nosso desempenho ele aumenta de maneira quase proporcional, né? Então é natural que, por exemplo, quando eu venho aqui para conversar com vocês, isso traga uma certa dose de estresse. Isso faz meu coração bater um pouco mais rápido, faz a minha musculatura ficar um pouco mais tensa. Isso me deixa num estado que é o estado ideal para que eu possa tentar trazer para vocês aqui o máximo de clareza possível, para que a gente possa ter um papo legal. Agora, quando esse estresse ele acaba ocorrendo de uma maneira crônica, quando as exigências elas superam, inclusive, os recursos que você tem para lidar com isso, e isso se estende ao longo do tempo, a resposta natural do ser humano é não só a desenvolver esses hormônios que são naturais, né? Que é um pouquinho de adrenalina, um pouquinho de tensão e excitação para aquilo. Mas isso, quando exposto ao longo do tempo e de maneira crônica, você começa a liberar, por exemplo, cortisol, que ele, em longo prazo, ele faz com que o teu sistema imunológico caia, ele faz com que a reação do corpo inteira ela entre nesse estado de esgotamento. Então, o que acaba acontecendo é que a exposição ao estresse crônico em frequência, intensidade e duração, ela acaba se manifestando como esse esgotamento total. Claro, ou eu deixei mais ou menos? Tão claro quanto angustiante. Tá. E Paulo, acho que isso dá uma boa introdução para um assunto que a gente queria trazer aqui, que é polêmico demais, que é um negócio chamado remédio. Então a gente quer explorar um pouquinho esse tema. Mas antes disso, eu queria ler para você uma prévia. A pesquisa ainda está no ar, mas a gente tem uma prévia que já dá para a gente uma boa parcial desses números, assim. E aí, na pergunta sobre burnout, esses são os seguintes resultados até agora. 9,6% das pessoas teve um burnout diagnosticado por um médico. 46,7%, meu Deus, acha que teve, mas não foi diagnosticado. 12% não sabe se teve. 25,7% não teve, mas conhece pelo menos uma pessoa que teve. 6% não teve e não conhece ninguém que teve. E aí, o que acontece, assim, que é muito assustador aqui nesses números, né? A soma de 68,3% das pessoas convive com boa parte desses sintomas ou com algum desses sintomas, né? Então, que a gente, no comecinho desse podcast, a gente listou vários sintomas que aparecem, né, na pesquisa. Boa parte dessas pessoas, pelo menos algum desses sintomas já teve. E aí você falou sobre observar frequência, intensidade, duração, que essa era uma pergunta que a gente queria fazer, né? Quando é o momento da gente procurar um médico? Quando é o momento da gente entender que a gente está passando por uma situação que precisa de acompanhamento ou se é uma situação, né, de que, enfim, estou passando por alguns dias difíceis e tal. E aí a gente entra num tema que é impossível não entrar nesse tema quando a gente está falando de exaustão, de ansiedade, né, que é remédio, medicalização, né? E aí a gente conversa muito sobre isso, Isabela e eu,
e a gente tem uma sensação que é quase que como se a gente começasse a enxugar gelo, assim, antes que a gente, né, seja mal interpretada aqui. Ainda bem que os remédios existem, ainda bem que existe isso para aliviar a nossa dor e os sintomas e melhorar a qualidade de vida no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Você vai saber falar disso muito mais que a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação que é como se, assim, a gente produz um estilo de vida que é insuportável e insustentável, de excesso de trabalho, de muita pressão, e aí a gente toma remédio para dar conta disso. E aí a gente aumenta o nível do que a gente dá conta. Aí a gente toma remédio para dar conta e a gente aumenta um pouquinho mais o nível do que a gente dá conta. E aí vai começando a me dar até falta de ar, assim, quando a gente começa a olhar para o tamanho desse negócio, assim. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, não que haja uma resposta fácil para essa pergunta, né? Mas até que ponto que isso é sustentável, sabe, Paulo? O que dá para ser feito nesse sentido, assim? Qual que é a sua visão, sabe, em relação a isso? Vocês me permitem? Deixa eu só fazer mais um adendo aqui. Quando eu estou falando a respeito de definição, uma coisa que precisa ser dita é que, por exemplo, no CID-11, a burnout não está caracterizado como uma doença psiquiátrica. As doenças psiquiátricas, como um todo, elas estão no subgrupo da categoria F. Já o burnout está na categoria Z, que está considerada como sendo outras necessidades de contato com serviços de saúde. Ela não é classificada como uma condição de saúde mental, mas sim essa resposta natural ao estresse crônico, por um mau gerenciamento das questões relacionadas ao trabalho. Por que eu estou falando isso, né? Inclusive, assim, o CID coloca como o burnout como sendo um diagnóstico de exclusão. Para que seja burnout, ele não pode ser nem transtorno de estresse, ele não pode ser depressão, não pode ser ansiedade. Só que o burnout ele é uma categoria à parte porque ele tem uma causa muito bem definida, o trabalho. É o estresse crônico em condições de trabalho inadequadas. É quando a carga de trabalho é tal e que a pessoa não tem recursos mais para lidar com aquilo. É a metáfora da vela mesmo que se esgota porque ela não tem mais, digamos assim, não tem mais o que ser queimado ali, né? Eu estou citando isso, a importância da gente entender exatamente onde o burnout se enquadra, porque essa relação direta com o trabalho faz com que muitas vezes a pessoa, quando ela está fora daquela condição de trabalho, ela sente uma melhora. Ela tem uma clareza muito grande que o trabalho é a grande causa daquilo que ela está sentindo, tá? E aí, quando você fala de medicação, eu acho assim que a medicação ela é super importante, sabe? Quando bem indicada, ela muitas vezes pode salvar vidas. Agora, sim, eu concordo contigo, eu acho que a tua preocupação é extremamente justa, porque muitas vezes a medicação acaba sendo uma forma da gente aumentar o sarrafo, fazendo com que a gente suporte só um pouquinho mais. Se a pessoa está exposta a uma situação degradante, uma situação profissional, que realmente ela está para além das condições da pessoa e a pessoa está conseguindo segurar a onda só por conta da medicação, eu acho que é uma convicção minha, eu acho que medicação nenhuma consegue segurar, sabe? Porque os sintomas de exaustão vão continuar aparecendo, isso é uma forma só de arrastar um pouco mais o sofrimento. Muitas vezes o que prende a pessoa àquele trabalho é medo, sabe? É medo de tentar uma coisa nova. É muitas vezes a dificuldade, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento de crise econômica e a pessoa, de repente, ela se vê numa situação onde ela não tem a liberdade para procurar outra coisa. Uhum. A gente tenta tratar o indivíduo quando, na verdade, o posto de trabalho é que está doente, percebe? Então, às vezes, aquele posto de trabalho está adoecendo. E, às vezes, não acontece nem só com uma ou duas pessoas. A gente vê, por exemplo, na pandemia, né? Se, de repente, você atende uma pessoa com gripe, é uma coisa. Mas, de repente, quando você vê que 2, 3, 4, 10 pessoas estão gripadas, acho que é importante a gente olhar lá fora para ver o que está acontecendo, que está fazendo com que várias pessoas peguem. É importante encontrar a fonte. E a gente, de repente, vai se deparar com isso, né? Condições de trabalho que são degradantes. Inclusive a Cristina Maslach, ela coloca 6 fatores desencadeantes que eles são super importantes no desencadeamento de burnout. Primeiro é essa relação inadequada entre exigências
e oferta de condições ou recursos para dar conta dessas exigências. Quando esse desequilíbrio é muito grande, é natural que a pessoa acabe desenvolvendo algum tipo de exaustão, porque ela está lidando com condições além das suas capacidades. A segunda coisa está relacionado à autonomia, é a falta de autonomia para realizar, porque o que nos diferencia das máquinas, inclusive, né, é que nós somos seres criativos, né? A gente gosta, por exemplo, de uma liberdade na tomada de decisão. Então, isso é algo que impacta muito no nosso bem-estar. O terceiro seria reconhecimento. É importante que, principalmente diante de um esforço significativo, uma meta atingida, para que haja reconhecimento e esse reconhecimento seja compatível com o que foi exigido, com a meta, tá? E muitas vezes isso acaba passando como não fez mais do que obrigação. O quarto seria os valores estarem desalinhados, os nossos valores individuais desalinhados com o que a empresa está pedindo. Muitas vezes solicitação de coisa que a gente sabe que não está errado, sabe? E às vezes a gente tem que fazer porque é algo que nos é exigido, sabe? Seja por parte da liderança, seja por parte da própria corporação. Em quinto lugar seria relacionamento. Não é uma nem duas pesquisas que falam que os relacionamentos eles são mais importantes que trabalho, que remuneração, né, no trabalho. Então, quando a gente tem bons relacionamentos que favorecem o nosso florescimento, a gente tem o prazer de se manter na atividade. Mas quando isso não acontece, seja com os colegas, seja com a liderança, isso torna tudo muito mais difícil, né? E por último, algo que é super interessante, que é a questão de justiça. Quando a gente percebe que não há um equilíbrio, quando não há justiça, nós somos seres que apreciam muito justiça. Quando a gente vê situações onde, por exemplo, premiação de pessoas que muitas vezes não se esforçaram por aquilo, né? Escolhas para assumir novos cargos ou para ascensão na empresa de pessoas que muitas vezes não têm por mérito, mas talvez por algum tipo de privilégio. Isso tudo gera uma sensação de injustiça muito grande que também tem um impacto grande na saúde e nessa sensação de esgotamento. Nossa, Paula, isso vai muito de encontro ao resultado da pesquisa, né, Bela, no que diz respeito a qual empresa dos seus sonhos. Vários desses pontos estão listados lá, não é, Bela? Aliás, essa foi uma surpresa nossa com os resultados, que remuneração acima da média não faz parte da empresa dos sonhos, está lá embaixo, né? De 10, os 4 mais pedidos pelas pessoas, eu diria que são um ambiente saudável de trabalho, porque é uma liderança parceira, é um ambiente bom para os erros e para os acertos. Flexibilidade no horário de trabalho, que eu acho que isso também é um resultado da pandemia. Tem super a ver com esses pontos que o Paulo traz, né? Porque quando eu ouço liderança parceira, eu ouço relações, né? Ainda que a minha atividade não seja a atividade que eu gostaria de fazer naquele momento, mas se eu estou fazendo aquilo com pessoas que eu admiro, com pessoas que me apoiam, com pessoas que eu gosto de apoiar, nossa, isso faz toda a diferença, torna a vida significativa, Bela. E o outro ponto é esse, um trabalho significativo. Então, olha só, esses 4 pontos vêm antes de remuneração acima da média e de pacote de benefícios acima da média, sabe? Uhum. Então, é muito interessante que as empresas podem muito apostar em um ambiente de trabalho mais saudável e fazer o funcionário muito mais feliz do que, sei lá, academia no trabalho. Né? Exato. Eu gosto muito dessa abordagem porque, assim, na medicina a gente começa pelo diagnóstico, né? Se a gente está falando aqui de postos de trabalho que são doentes, eu acho que é super importante a gente fazer primeiro o diagnóstico desse posto de trabalho, né? O que está acontecendo nessa empresa que, de repente, não é uma nem duas pessoas que estão referindo burnout ou estão com uma depressão relacionada ao trabalho, que isso também pode acontecer. O que será que está acontecendo nesse ambiente de trabalho? Será que falta autonomia? Será que o método de reconhecimento não está sendo justo ou não está sequer existindo?
Será que a gente está ofertando condições para que a pessoa consiga bater suas metas e não está, ao contrário disso, fazendo cada vez mais exigências, né? E cada vez apertando mais as pessoas para que elas entreguem com o mínimo de recurso possível, que isso também é outro tipo de relação que acaba se instituindo. Então, assim, quando a gente tem esses 6 fatores desencadeantes, a gente consegue fazer um diagnóstico de uma maneira muito mais assertiva, para que a gente possa, sim, corrigir aquele posto de trabalho que está doente. E a partir dali, aquilo se tornando saudável, outras pessoas vão ter aquele trabalho como algo importante para elas. Porque as relações de trabalho, o trabalho é importante na nossa vida, né? O Trungpa Rinpoche, ele fala que ele traz uma definição de trabalho como sendo criação. O trabalho, então, é onde a gente exercita a nossa criatividade. Então, se o trabalho é onde a gente exercita a criatividade, é onde a gente nos coloca em prova com relação aos nossos relacionamentos, é onde a gente é estimulado a crescer, né? A gente é estimulado a florescer. Até nas relações um pouco mais difíceis no trabalho, de repente aquelas relações difíceis, elas estão nos apontando para situações que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar. Então, por que não, né? Fazer com que esse trabalho seja um lugar para isso. Eu entendo muito que o burnout acaba sendo resultado também, em ampla escala, de uma desconexão. Porque assim, eu vejo a nossa sociedade desconectada. Primeiro, essa desconexão no nível individual. Eu me desconecto de mim mesmo. Segundo, eu me desconecto do outro. E terceiro, eu me desconecto do ambiente. Esses 3 tipos de desconexão, eles vão gerar uma série de repercussões. Então, quando eu estou desconectado do outro, pensando numa liderança desconectada, ela vai fazer de tudo para tirar a autonomia do outro, ela vai exigir demais do outro, ela vai tentar tomar, né, sugar o máximo possível. Uma liderança desconectada, ela vai pensar mais em benefício próprio do que em benefício do coletivo. Então tem essa desconexão da coletividade. Então eu fico pensando que essa desconexão, o burnout, ele acaba sendo um reflexo dessa desconexão. Paulo, você considera que para ser burnout a pessoa tem que ter esses 6 fatores, certo? O burnout, na verdade, ele é caracterizado por 3 dimensões, tá? Então a primeira é de exaustão, clássico. Então é a pessoa que ela não sente energia para desempenhar o trabalho. Inclusive, assim, pensando em fases, a primeira fase do burnout é de hiperfoco. A pessoa ela trabalha demais, a pessoa só pensa no trabalho. O trabalho acaba tomando grande parte da energia e da disposição dela. Só que passado um tempo em que o trabalho não acaba, aquelas demandas não acabam, aquilo tudo continua, as condições inadequadas de trabalho continuam, ela vai desenvolvendo daí uma certa intolerância, a pessoa começa a ficar um pouco mais... Existe esse termo, né, que é o cinismo, que começa a se desenvolver, onde a pessoa não tem mais tanto interesse pelo outro, tudo se torna muito motivo de irritabilidade, ansiedade. Então ela começa a não mais estar no seu funcionamento normal. Ela tem uma hiperreatividade a tudo. Tá? E a terceira fase seria a fase de esgotamento, tá? Onde ela já não encontra mais energia. Aí começam a aparecer muitos sintomas digestivos, inclusive. Você pensa no trabalho, você tem náusea, você tem desarranjo intestinal, sabe? Então, o burnout, quando a gente fala... Eu estou falando das fases, mas quando a gente fala em termos de sintomas... Então, são essas três características, a exaustão, o cinismo e a ineficácia. Existe uma escala para isso, né? A escala que é o Maslach Burnout Inventory, são 20 perguntas. Essas 20 perguntas elas são divididas entre essas 3 dimensões e você classifica de 0 a 6 o quanto você tá, se aquilo é 0, nada, não sinto nenhum desses sintomas, até 6 eu passo todos os dias, a maior parte do meu tempo com esses sentimentos, com esses sintomas. Paulo, eu pensei uma coisa também que chamou muito a nossa atenção na pesquisa foram as pessoas que responderam dizendo que não sabem se tiveram. E nessa resposta a gente colocou a definição do Drauzio Varela e vários sintomas que ele fala. Pode ser que
isso seja burnout, né? E aí isso me impressiona muito a pessoa que fala, eu não sei, ou eu acho que eu tive, mas eu não fui procurar. Porque mesmo que essa pessoa não esteja tendo burnout, ela está vivendo algum tipo dessa desconexão que você contou pra gente, né? Ela está sentindo que alguma coisa ali não está certo. Então ela está vivendo o sintoma, ela está em sofrimento. Por exemplo, uma doutoranda escreveu pra gente contando que ela percebeu que agora alguns sintomas passaram a fazer parte da vida dela, que não eram, como zumbido no ouvido, tremor nas mãos. Ela falou que ela vive extremos do sono, então ou ela não dorme, ou ela dorme muito e não tem vontade de acordar. E ela fala que isso é meio normal nesse novo mundo que ela está vivendo. Então, diagnosticada ou não, com burnout ou não, essa pessoa está sofrendo, né? Aí eu queria perguntar para você assim, o que você diria para essa pessoa que está começando a sentir uma desconexão, sabe? Ela olha para a nossa pesquisa e fala, não sei, talvez eu já tenha tido. Então ela está reconhecendo um sofrimento ali relacionado ao trabalho, porque ela sabe que essa pesquisa é de trabalho. O que você teria para dizer assim para essa pessoa? Qual é a hora de procurar ajuda? É agora já? Nesse momento que ela está sentindo a batata assar? Que tá no comecinho? Pô, essa é uma pergunta super importante. Eu penso assim que é super importante também a gente cuidar dessa questão do autodiagnóstico, né? Porque a gente ouve isso e a gente se identifica. Acho que isso é natural. Qualquer estudante de medicina, por exemplo, já teve todas as doenças que estudou, assim, sabe? De tuberculose, câncer, enfim. Mas quando a gente fala de doenças quando a gente fala desse tipo de esgotamento e a pessoa se reconhece, acho que primeiro, né, tentar essa reconexão com o próprio corpo. O que será que essa angústia está querendo me dizer? O que será que esse vazio no peito está me apontando? Porque quando eu começo a dar um pouco mais de ouvidos para a minha inteligência, né, quando eu começo a dar um pouco mais de atenção para o meu instinto, fica mais fácil saber quando eu devo procurar ajuda ou não. E aí, assim, o diagnóstico é importante que ele seja feito pelo médico. O médico vai avaliar essas condições e até a importância, inclusive, que empresas que são de maior porte, onde existe um serviço de saúde ocupacional, o médico do trabalho possa intermediar essa relação, né? Porque ninguém melhor do que o médico do trabalho para fazer essa avaliação do ambiente de trabalho em si e tentar identificar o que na organização está favorecendo aquilo, né? Tem que checar para ver se também a pessoa não está desenvolvendo outras doenças, né? Que às vezes também podem estar relacionadas ao trabalho. Eu comentei da pandemia, né? A pandemia, os profissionais de saúde, que aliás, eu não sei, uma curiosidade, né? A primeira categoria profissional que foi considerada, foi trazida à tona a ideia de burnout, eram nas profissões de ajuda. Médicos, enfermeiros, pessoas de serviço social, porque por si só a natureza da atividade é uma natureza de atividade que, além da exigência, existe essa ideia de vocação, né? Você está fazendo isso por vocação. É importante saber que existe também o adoecimento pelo trabalho, existem esses transtornos de adaptação, né? Então, na pandemia, de repente, esses profissionais de ajuda, que às vezes eles estão adaptados a uma certa rotina, de uma hora para outra eles estão tendo que definir quem vai para a UTI e quem não, quem vai ficar com respirador e quem não. Imagina você ter que conviver com situações como essa. Isso por si só, ele é um transtorno que ele pode ser caracterizado como um transtorno de adaptação a essa nova realidade. E isso tudo tem que ser avaliado pelo médico, porque ele vai fazer o que se chama de diagnóstico diferencial, né? Verificar se isso é uma coisa ou é outra, porque existem tratamentos específicos para cada um, né? Então, o burnout, eu entendo que quando bem diagnosticado, ele demanda um afastamento daquela atividade, ele demanda um afastamento daquelas condições inadequadas, diferente de algumas outras doenças que, de repente, só o tratamento vai colaborar, né? Eu tô com uma sensação que a gente está colocando tudo na caixa do burnout, porque é mais fácil, é quase que a gente está gritando e pedindo ajuda, né? Mas talvez tenham vários outros diagnósticos no meio disso, né? Assim, quando a gente chama de burnout, talvez a gente poderia chamar de várias outras coisas. Então, por isso, esse pedido de ajuda é super importante, para que a gente possa tratar aquilo que realmente está pegando, né?
Mas, Paulo, agora eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco da medicina. Queria fazer uma pergunta para o Paulo, estudante de compaixão, estudante de trauma, praticante de meditação, assim, que assim, a gente apontou muitos problemas aqui hoje, né? E esse é o episódio do problema mesmo, gente. Não desistam dessa série, porque a gente tem outros 3 episódios para falar de caminhos possíveis, assim, mas a gente precisa de dar real, a gente precisa olhar para isso e trazer os números. Mas aí, assim, caminhando talvez para uma possibilidade de a gente conhecer outras formas de lidar com isso, assim, pensando nessas pessoas que responderam essa pesquisa, nesses 68%, né, que é uma pesquisa que eu acho que representa talvez uma realidade, né, de muitas outras pessoas que não responderam, porque a pesquisa nem chegou, assim, mas eu queria ouvir, assim, qual que é a sua aspiração quando você olha para esses números e quando você olha para esses relatos. Para mim, cai uma grande ficha quando você fala sobre desconexão, sabe? Não tinha me caído essa ficha ainda. Eu acho que a Isabela e eu, a gente está conversando sobre isso há um mês e a gente está tentando entender o que é isso que você conseguiu traduzir em uma palavra, desconexão, de tudo, né? A gente está... O burnout é o efeito colateral de uma grande desconexão geral, assim, né? E aí, claro que a medicina vai ajudar muito, né? E o remédio vai ajudar muito, e o diagnóstico vai ajudar muito. Mas se a gente olha para essa desconexão, talvez a gente tenha que fazer uma pergunta um pouco mais profunda, né? Assim, de como lidar com isso. Porque se a gente ficar só tratando o sintoma, talvez a gente não vai conseguir curar isso, né? Qual que seria a sua aspiração, ou o que você teria a dizer para quase 70% de pessoas e essas pessoas dos relatos e todo mundo que está ouvindo a gente que esteja sofrendo com qualquer um desses sintomas, assim, agora, no dia de hoje, sabe? Assim, às vezes a pessoa está andando na rua com fone de ouvido e falando aham para tudo que a gente está falando aqui. Qual que é a sua aspiração, assim, para além da medicina? Pode incluir a medicina, mas para além da medicina, assim? Falando de coração para coração, com as pessoas que estão em sofrimento, né? Especialmente que estão em sofrimento bem característico relacionado com o trabalho. Eu falei assim que você não está só. Essa é uma situação que outras pessoas também vivenciam. Eu acho que isso acaba sendo reflexo do que a gente está vivendo como sociedade, sabe? Acho que tem esse texto tão bonito da Eliane Brum, que ela fala de exaustos e correndo, e dopados, né? Que é o que acaba acontecendo, inclusive desse termo que foi cunhado como a sociedade do desempenho. A gente vem a acreditar que basta o nosso esforço que as coisas vão acontecer. A gente vê essas vidas perfeitas no Instagram, vidas perfeitas no Facebook, né, nas redes sociais. E a gente fica imaginando que do outro lado as coisas estão andando e só a minha vida que tem dificuldade, só a minha vida que tem aperto. Mas assim, a gente precisa ser honesto e perceber que está todo mundo passando por dificuldades, está todo mundo sofrendo, assim, sabe? A gente vive numa sociedade, se for falar em termos médicos, ela está muito conectada a uma visão de mundo de hemisfério esquerdo do cérebro, que é vendo tudo fragmentado, com metas, né? Então, assim, inclusive essa desconexão eu vejo como sendo um reflexo de você não ver mais o indivíduo, você vê um recurso, você vê aquilo como sendo algo em prol da minha meta, sabe? Então essa maneira fragmentada, ela é muito característica do nosso tempo, né? Em que, inclusive, a ideia de que você precisa se esforçar muito para fazer com que as coisas andem perfeitas. E se as coisas não estão perfeitas do jeito que você espera, é porque você não se esforçou bastante. A gente tem que honrar a interdependência, inclusive do nosso sofrimento. O nosso sofrimento, ele vem, em parte, por conta desse momento que a gente vive como sociedade, que é importante saber que não está sozinho, que isso é causado por causas e condições, e que tem saída para isso, né? A exaustão,
estava pensando hoje, sabe? De certa forma, estar exaurido não é de todo ruim. Seria bom se a gente tivesse uma exaustão aqui entre nós, uma exaustão dessa corrida sem fim, sabe? Não é isso que assim, os grandes mestres falam? Que a gente tem uma hora que a gente tem que dar um basta nas coisas? Então, às vezes a gente tem que ter um basta na desconexão, sabe? E passar a se relacionar com a vida de uma maneira diferente. Por exemplo, né? O meu professor, o Mingyur Rinpoche, ele traz esse exemplo que eu acho magnífico, né? A gente se relaciona com a vida sempre tentando tirar coisas da vida, né? Então a gente tenta tirar uma meta, a gente tenta buscar aquilo que a gente está desejando, a gente está sempre insatisfeito. Então é como se todo o tempo a gente estivesse tentando agarrar aquilo com força. Qual é a forma que eu posso me relacionar com isso sem ser nesse movimento exaustivo e cansativo de tentar agarrar, tentar segurar, tentar tirar? Qual que seria outra forma de me relacionar com isso sem ser assim? Que essa postura é a postura do oferecer, né? Então, quando eu ofereço, eu não estou mais nesse movimento de busca e aquilo fica. Percebe? Eu acho que se os indivíduos, e especialmente a coletividade, aí eu penso as empresas, né, passassem a se relacionar com seus funcionários numa perspectiva de doação, numa perspectiva de olhar que aquele trabalho ele está ali em prol de uma função, não simplesmente da meta, e que mais importante que a meta são as pessoas, mais importante que, né, chegar em um determinado local é o caminho, né? É aquilo que a gente cultiva até lá. Eu acredito numa sociedade que possa se relacionar com as pessoas assim, se possa se relacionar de uma abertura e não de um fechamento. Então eu penso que talvez essa mudança de perspectiva, onde todo mundo passa a oferecer um pouco mais, é algo que eu aspiro, né? Tem essa metáfora né, do inferno como sendo uma grande mesa muito vasta e todo mundo precisa se servir com grandes pedaços de madeira, né? Então, assim, grandes talheres em que é difícil colocar aquilo na boca, né? Mas se eu passo, em vez de tentar me servir primeiro, se eu passo a oferecer para o lado, todo mundo se alimenta e todo mundo fica feliz, né? Então, o mesmo cenário que seria um inferno, ele pode ser um cenário de céu, onde todo mundo está compartilhando, todo mundo está satisfazendo as necessidades dos outros, né? Nossa! Sabia que a gente ia sair daqui um pouco menos angustiado do que a gente entrou. Tem iniciativas que as empresas podem tomar para transformar os lugares em lugares mais seguros, em lugares mais sadios. Eu acho que isso tudo passa por um olhar mais humanizado. Desde isso, o estabelecimento de metas e recompensas mais justas, desde reconhecimento, desde aquilo de se importar mais pelo indivíduo que está do outro lado e não simplesmente pela meta. Então, assim, quem é a pessoa que está ali para além do crachá? Será que ela tem família? Será que ela tem filhos? Tem esse termo, né, chamado de segurança psicológica, que eu acho que isso é super importante. Segurança psicológica é isso que vocês falaram, de você poder errar e não ser punido por isso, de você poder... Porque, aliás, a criatividade está diretamente relacionada a essa segurança de errar. Quando a gente se sente inseguro, a gente nem aprende direito. Já parou para pensar? A teoria polivagal ela fala isso, que um cérebro, quando ele está se sentindo ameaçado, ele fica desintegrado. Então, o nosso racional, ele se desintegra do nosso lado emocional e a gente só pensa em lutar ou fugir ou congelar, né? É a nossa reação mais instintiva e mais primitiva diante de ameaças. Então, imagina se eu ir trabalhar num lugar que eu me sinto ameaçado o tempo inteiro. Então, assim, por que não o oposto disso? Em que um lugar onde se cultiva as relações, um lugar onde se cultiva as conexões, a pessoa que não se sente ameaçada, ela aprende melhor. Então, eu acredito em segurança psicológica, eu acredito em treinamento de liderança para que haja mais, por que não mais comunicação não violenta, né, entre as pessoas. Eu acredito em lugares onde as pessoas sejam treinadas não só em brigada de incêndio para cuidar de trauma físico, mas também de trauma emocional. Por que não fazer treinamento em primeiros socorros, em saúde mental? Chegar a se aproximar da pessoa que está com um comportamento diferente e perguntar como você está? Mas não protocolar. Esse como você está do coração, sabe? Genuinamente interessado pelo outro.
Eu acho que isso é recuperar a humanidade, sabe? Quando a gente começa a introduzir esse tipo de prática na empresa, aquilo eu acho que naturalmente se torna um local de florescimento. E faz as pessoas mais felizes, assim, né? A gente tem estudado bastante trauma juntos, né? E quando a gente olha da perspectiva do trauma, a gente trabalhar a partir do medo é a pior ideia do mundo, né? A gente vai entregar o pior que a gente tem, assim, porque a gente vai entregar, né, assim, 1/10 do nosso potencial, né? E assim, né, eu não gosto disso, mas às vezes, para você convencer uma empresa, uma diretoria que certas iniciativas valem a pena, você precisa apelar para alguns argumentos, o argumento econômico, etc. e tal. Eu penso que, assim, por exemplo, o burnout ou qualquer relação de trabalho que venha dessa desconexão, ela cria um ambiente tão ruim, e esse ambiente ruim, ele tem consequências, sabe, a curto, médio e longo prazo, desde perda de mão de obra, as consequências de um burnout, as consequências de um trabalho, de um posto de trabalho, um ambiente de trabalho doentio, elas se estendem, elas geram repercussões negativas financeiras, de ambiente, de clima de trabalho, deixa toda a situação mais ruim, né? Existem questões até previdenciárias envolvidas com isso, né? Então, a pessoa que se afasta por uma situação como essa, tem que se afastar, por exemplo, pelo INSS, quando é um trabalhador CLT e tudo mais, a empresa acaba pagando por isso como se fosse um acidente de trabalho, é algo equiparado a um acidente de trabalho. Então, assim, promover um ambiente sadio, além de evitar essas consequências negativas, ela traz inúmeras outras, né? Porque o ambiente de florescimento, ele vai permitir que as pessoas trabalhem melhor, ela vai permitir uma fidelização à empresa, você vai se sentir mais disposto a permanecer ali naquele local. Enfim, ele passa a ser um local de aprendizado, né? Eu acho que... eu acredito muito ainda que o trabalho pode ser um lugar onde a gente possa realmente demonstrar e fazer florescer as nossas qualidades, porque é ali que a gente vai, digamos assim, encontrar todas as condições necessárias para que a gente possa desenvolver nossas qualidades, treinar a paciência, tolerância, treinar o esforço alegre, treinar nossa generosidade, né? Por que não? Alegria, né? Alegria. Porque, nossa, como é legal quando a gente faz um bom trabalho, todo mundo se sente feliz com isso, né? Alegria porque o colega fez um bom trabalho. Perfeito. Que maravilhoso, Paulo. Sem palavras, obrigada por dar uma dimensão da profundidade desse problema, ao mesmo tempo em que você tem uma visão muito compassiva, assim, sabe? De enxergar luz no fim desse túnel. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Eu adorei falar com vocês. Eu fico na expectativa que pelo menos a gente possa sair daqui com sonhos de futuros melhores, né? E mais esperançoso. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Obrigadona. Que lindo. Então, como a Isabela comentou lá no começo, além dos convidados de cada episódio, nós vamos sempre trazer uma voz que traga a percepção do RH sobre cada um dos temas abordados. Essa voz vai ser sempre a mesma, de uma grande amiga chamada Marcela Ruas, que tem mais de 20 anos de experiência, desses 20 anos, 10 anos trabalhando com RH de grandes empresas no Brasil e no mundo. Atualmente, ela é Chief of Staff, ao lado do diretor de RH do Grupo Renault, na França. Marcela é formada em Relações Públicas pela PUC de Minas Gerais, pós-graduada pela Fundação Dom Cabral, e tem uma experiência muito humana. Acho que ela vai trazer sempre uma visão de quem está cuidando das pessoas dentro de grandes empresas. Marcela, a gente quer saber de você, como uma pessoa que vive todos os desafios de desempenhar esse papel cuidador do RH, mesmo com tantas demandas diferentes, o que você gostaria que as pessoas que estão ouvindo esse podcast sobre burnout soubessem? Olha, como profissional de RH, o que eu vejo, assim, para mim eu tenho duas respostas para essa pergunta, né? Uma, quando eu respondo se quem está ouvindo esse podcast é o próprio RH.
né, que eu acho que vai ter uma grande parte das pessoas que vai estar ouvindo esse podcast que também é RH como eu. E aí eu acho que para a população de RH, a primeira coisa que eu acho que é muito importante ser dita é: nós, com o papel de cuidadores de pessoas que somos nas organizações, nós temos também que lembrar que somos humanos, né? Eu acho que o próprio profissional de RH sofre de burnout. Vejo colegas de trabalho que sofrem de burnout, que viveram uma realidade muito difícil durante a pandemia, que continuam, né? Porque eu acho que o mundo dos negócios transformou muito com a pandemia, e tem coisas que não vão voltar atrás, simplesmente. Tem uma aceleração de crises, de reinvenção da indústria, da forma de trabalho, tem uma mudança grande acontecendo hoje. E essa aceleração faz com que muitas vezes o business não dê atenção a temas de pessoas, a saúde das pessoas. Eu tenho visto isso muito e isso é algo muito, muito preocupante. Eu acho, com a pandemia, foi obrigado, de uma certa forma, olhar para alguns fatores. Eu vejo, por exemplo, onde eu trabalho, na Renault, por exemplo, a gente teve programas de saúde mental, né, de apoio durante a pandemia. Acho que isso é muito importante. Mas, de uma certa forma, isso foi visto como algo necessário para a pandemia e agora que a pandemia está acabando, então isso acabou. E eu não vejo que a necessidade acabou. A necessidade está aí. Tem uma necessidade de cuidar da saúde mental e emocional das pessoas dentro das organizações muito grande. E o próprio profissional de RH cuidar da sua própria saúde mental, né? Porque não tem como a gente ajudar as pessoas se a gente mesmo não se cuidar. Então, isso reconhecer essa humanidade do profissional de RH, olhar para isso e entender o nível de pressão que existe hoje, o nível de dinamismo, de mudanças que está acontecendo, tudo isso gera estresse. Então, é muito importante que a gente, como profissional de RH, se cuide, que a gente saiba enxergar os limites, que a gente saiba se cuidar, e cuidar da nossa saúde emocional, para poder ajudar as pessoas, né? E além disso, eu acho que também para essa população de RH é muito importante que a gente se desafie a peitar o business, né? A peitar o negócio que está atropelando todas essas questões importantíssimas de pessoas, de saúde socioemocional, porque não tem negócio, não tem funcionamento de empresa que seja sustentável se não tem saúde mental e socioemocional das pessoas. Isso é base, né? É básico. Então, para os profissionais de RH, eu diria isso. E para todas as outras pessoas, o que eu acho que é muito importante é que a empresa, claro, tem um papel muito relevante. Eu acho que as organizações têm um papel muito relevante, mas eu acho que tem um papel fundamental de autoeducação, de autoconhecimento, de identificação desses pontos, né? Quando é que eu estou passando dos meus limites? Quando é que eu estou valorizando o trabalho além, né? Quando o trabalho começa a ocupar um espaço importante demais na nossa vida, eu acho que já tem um sinal doentio, né? Tem um sinal de que a relação não está saudável. Então, acho que quanto antes a gente conseguir identificar os sinais de burnout para a gente se cuidar e para a gente buscar ajuda, melhor a gente vai conseguir cuidar disso, né? Então, eu acho que esse trabalho é muito importante. Falar sobre esse assunto, colocar isso na mesa é muito importante, porque a gente precisa criar um nível de consciência, um nível de compreensão coletiva para a gente, então, ajudar uns aos outros a identificar sinais, a sair dessa valorização, né? Hoje em dia é muito... já tem um tempo, eu acho, mas assim, a gente dizer que está sem tempo, que não dá conta, que tem coisa demais. E aí, como tá? Tô na correria. E aí, como tá? Tô trabalhando demais. Não tem glamour nisso, né? A gente tem que parar de romantizar essa ideia de que trabalhar demais é sinônimo de sucesso. Isso não é sucesso. Isso é doentio, né? Então, esses para mim são os recados principais aí, tanto para a população de RH quanto para as outras pessoas que estão ouvindo esse podcast também.
Nossa, como é bonito que tem pessoas assim dentro de grandes empresas, né? No final, quando ela fala do nível de compreensão coletiva, para mim é um ponto assim que a gente precisa envolver todo mundo mesmo nessa conversa, porque se a gente não olhar para isso coletivamente, ninguém vai sair bem dessa história. É, né? Engraçado como a Marcela colocou os mesmos pontos que o Paulo, não é? Humanidade, peitar mudanças. Você também se perceber nessa máquina de moer gente? Você percebe que ela traz o primeiro ponto que o Paulo diz, né, dos estágios de burnout. O primeiro é esse, supervalorização do trabalho. Opa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Eu estou valorizando isso demais, isso está ocupando um espaço muito grande na minha vida, então é melhor que eu possa ficar um pouco mais curiosa sobre Como isso. Como é que eu me pego nesse momento, né, Nath? Porque é a mesma coisa que a gente vem falando há muito tempo sobre as emoções. Quando a gente se percebe na raiva, quando a gente se percebe no ciúme, na inveja, é aí que a gente tem como agir no momento sem ser levado por essa emoção. Para terminar, eu acho que a gente pode trazer aqui um relato muito, muito, muito tocante, que apesar de não falar sobre um estado de burnout, mostra um pouco do problema, sabe? Da raiz, né, Bela? Da questão estrutural, assim, né? Isso. Não do sintoma, mas da questão estrutural. Então, esse é um relato que a gente recebeu de uma mulher, que eu vou ler para vocês, e que diz muito sobre a humanidade. Ela contou assim pra gente: minha mãe faleceu após um longo tratamento. Passar por todo esse processo já é difícil, triste e delicado em condições normais. No meio de uma pandemia é ainda mais devastador. Durante o tempo que eu cuidei dela, continuei trabalhando. Conto nos dedos os dias que precisei me ausentar. E sempre fiquei disponível pelo celular, mesmo quando estava com ela. Alguns dias atrás, tive uma conversa com um dos donos da empresa e pedi um aumento. Além do tempo trabalhado, minhas tarefas também aumentaram. Depois de discutir com os outros sócios, a resposta foi que o aumento não iria acontecer agora, pois com tudo que eu passei com a minha mãe, havia dias que eu não rendia. Sem contar os dias que eu ficava com ela no hospital e, entre aspas, minha agenda não estava livre. Eles só se esqueceram que eu compensava esse tempo e que um dia após o enterro, eles me mandaram uma mensagem com uma dúvida sobre um relatório. Eu acho que esse relato diz muito sobre um pouco do que a gente estava falando lá no começo, que é essa história de que todo mundo está fazendo o melhor que pode, só que a gente está tão confuso que o melhor que a gente pode não está nada bom, sabe? Porque, assim, quando eu penso nesses sócios, eu não consigo pensar que eles não queiram o bem dessa pessoa, né? E que eles não queiram o bem da pessoa que trabalha junto com eles, que acabou de perder a mãe, que eles não consigam compreender esse momento que ela está vivendo, né? Mas a sensação que eu tenho é que a gente está imerso num sistema que justifica esse tipo de pensamento, sabe, Bela? Existem tantas coisas por trás dessa decisão do não dar o aumento ou de ligar um dia depois do enterro, né? Que tem um cliente me cobrando, eu tenho uma folha de pagamento altíssima, eu tenho muita pressão sobre mim. Eu não sei, eu imagino que se a gente for conversar com esses sócios, a gente iria ouvir coisas parecidas com essa, assim, que não deixam de ser, né, assim, se a gente for olhar da perspectiva dessa pessoa, não deixam de ser coisas importantes, né, e que também os levam a um estado de burnout. Não me surpreenderia se a gente conseguisse conversar com esses sócios e eles relatassem: eu estou vivendo um momento de exaustão, eu estou vivendo um momento de ansiedade. Então me parece que estamos todos muito sem saber lidar com essa questão que é muito estrutural, né? É, uma coisa que me chama muito a atenção nos últimos tempos é que a gente não ouve muitos, e trabalhando com empresas, né, Nath, a gente não ouve muitos relatos de crueldade dentro das empresas, mas a gente ouve muitos relatos de ignorância emocional. É como se a gente conseguisse dividir a vida pessoal da vida profissional, é como se a gente quisesse que a pessoa estivesse rendendo 100% mesmo com o filho doente em casa, sabe? É como se a gente quisesse de todo jeito dissociar duas pessoinhas ali, a pessoa do trabalho é aquela que vem pra... Mas não é assim que acontece na vida, né?
A vida é muito mais complexa. A vida é feita de relações. As relações também colorem a nossa existência. E acho que reconhecer isso já é um grande passo para a gente tornar os ambientes de trabalho mais saudáveis. E é sobre isso tudo, né, Bela, que a gente quer falar nos próximos episódios, né? A gente tem mais 3 episódios para poder investigar caminhos possíveis, sabe? Para além do que a gente acha que pode ser benéfico, né? A gente vê muitas empresas que oferecem academia para os funcionários, aula de yoga, aula de meditação, psicólogos à disposição. Tem vários programas que são muito genuínos, né? E que acho que são importantes, né? Sim. Mas a gente quer investigar o que dá para fazer para além disso, né? Se a gente for lembrar da fala da Marcela e da fala do Paulo, né? Se a gente for lembrar desses fatores que o Paulo trouxe, que são os fatores que desencadeiam uma pessoa que não está saudável emocionalmente dentro da empresa, né? E se a gente traz aquela fala da Marcela que é: não tem empresa sem gente saudável, não dá para fazer negócio, não tem business sem gente saudável, assim, né? Então, o que mais que dá para fazer? Como é que a gente cria esse ambiente que oferece? Como é que a gente cria esse ambiente que escuta? Como é que a gente cria esse ambiente em que habitam boas relações de parceria? Como é que a gente cria um ambiente em que a pessoa se sinta segura para exercer a criatividade dela da melhor forma possível? Como é que a gente sonha essas coisas, né? E como é que a gente torna essas coisas possíveis? Não vejo a hora de começar a falar sobre isso. Sobre coisa boa. Um recado final, gente. Se você que ouviu esse podcast está passando por um momento difícil, se identificou com vários desses sintomas e precisa de ajuda, nós vamos deixar algumas indicações no nosso site, o cursodasemoções.com.br/burnout. Não deixe de procurar ajuda, não deixe de conversar com as pessoas. E se você trabalha dentro do RH de uma empresa e quer investigar também formas e caminhos possíveis de olhar para isso de um jeito que você ainda não olhou, também a gente vai deixar alguns caminhos lá nesse mesmo endereço, cursodasemoções.com.br/burnout. Muito obrigada pela sua escuta atenta. Muito obrigada. E até o próximo episódio.